Bom dia. Bom dia. Privilégio meu, viu? Poder estar com vocês. É muito gostoso poder estar aqui, poder participar e ouvir também o trabalho de Deus que tem sido feito aqui no Rio Grande do Norte. E antes de mais nada, eu quero agradecer mesmo pelo convite a amigos que muitas vezes a gente nem conhece assim muito, né? Conhece pouco, né, Paulo? Mas que já estão morando no nosso coração. Então, trago abraços frios de Curitiba. Viu? Frios no sentido do clima, né? Não, nós temos gente bem calorosa lá também em Curitiba, mas nós estamos passando por nós acabamos de entrar no verão lá em Curitiba e saí de lá com 14 graus de temperatura, né? Estamos no verão, então a coisa está boa, né? Melhorando. Mas é uma bênção. Eu sou pastor da primeira igreja batista regular da cidade de Curitiba e nossa igreja vai estar completando 38 anos lá na cidade, a primeira igreja também formada no estado. Então é um campo mais novo, bem mais recente do que o de vocês, mas a gente tem trabalhado bastante para o desenvolvimento do trabalho lá. Bom, eu sou pastor lá na igreja desde 95. Nós começamos, eu e minha esposa Eunice, que é do Pará. Nós estudamos no seminário ali do Sul, ficamos 3 anos em Goiás, trabalhando numa igreja fundada pelo missionário José Bezerra. Depois voltamos para o Paraná, comecei a ajudar no seminário e também em uma igreja próxima ao seminário. Depois, em 95, nós passamos para a primeira igreja e estamos lá até agora, né? Espero que Deus nos mantenha lá até quando Ele voltar, até o final do nosso tempo. Mas eu tenho trabalhado também bastante em 2 áreas, que são áreas que têm estado no nosso coração, né? A área de missões. Nós fomos fundadores da Missão Batista Brasileira Fundamentalista, que os irmãos já devem ter ouvido falar. Atua no Brasil e no exterior. Fui presidente da MBBF por 6 anos, agora está em outras mãos. E também nós temos trabalhado com aconselhamento bíblico, fazendo trabalhos individuais e também treinamentos em aconselhamento bíblico com pessoas que estão trabalhando com pessoas que estão com distúrbios, que têm crescido muito, né, durante esse tempo todo. Então, agradeço suas orações. São frentes de trabalhos diferentes, mas que no final acabam trazendo todos para o mesmo lugar, que é o nosso objetivo principal, de levar almas ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que é o objetivo de cada um de nós, que tem que ser o nosso objetivo. Muito bem, então eu fui convidado para cá para falar de um assunto muito importante, que é um assunto de guerra. Os irmãos sabem que nós estamos numa guerra, certo? Uma batalha. Só que não é uma batalha física, é uma batalha que é espiritual. Antes da gente falar sobre isso, a gente tem que definir o que é realmente essa guerra. Porque se fosse uma guerra física, daquelas de invadir território, muitas vezes a gente teria que participar normalmente, né? Imagina se tivessem inimigos armados entrando por aqui, você teria que participar de uma forma ou de outra, ou combatendo ou fugindo, né? Ou se tornando prisioneiro, seja lá o que for. Mas essa não é uma guerra física. Tanto é que, se você parar para pensar, nós podemos passar a nossa vida todinha aqui na Terra sem participar dessa guerra, mesmo sendo filho de Deus. A nossa guerra é uma guerra espiritual. 2 exércitos. Um exército, vamos dizer assim, tentando fazer a vontade de Deus, e um outro exército um pouquinho maior fazendo a vontade do mal. Mas os dois têm o mesmo objetivo. Qual, na sua opinião, é o principal objetivo, o principal objeto dessa guerra? Por que nós estamos guerreando? Não é para conquistar territórios,
né? É para conquistar o quê? Almas. Ou nós vamos pegar essas almas e um exército vai levar essas almas para o céu, ou o outro exército, trabalhando, batalhando também, vai levar essas almas para onde? Para o inferno. O nosso objetivo primário são almas e o destino eterno dessas almas. Esse é o nosso foco, vamos dizer assim, da nossa batalha espiritual. E a gente tem uma ordem muito clara, repetida até nas Escrituras com respeito a isso. Você lembra muito bem de Marcos 16:15. Por onde? Todo mundo. E pregar o Evangelho a toda criatura. Então essa é a nossa missão. Nós temos que ir levando o Evangelho, sendo testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e aos confins da terra. É uma ordem bem clara dada para nós. Então, esse é o nosso foco. O foco principal dessa guerra é levar Cristo para as pessoas. Aí vem outras conotações, ou talvez alvos secundários, porque as pessoas falam, não, a nossa guerra também é batalhar pela fé, para manter os nossos, a nossa fé em dia, como nós estávamos falando, né, Charles, o fundamentalismo, né? Colocar a nossa fé em evidência, mas isso passa a ser um alvo secundário, passa a ser um alvo como lutar pela fé, essa doutrina, como parte da nossa batalha, como lugares onde a gente vai montar determinada base para poder alcançar o alvo principal, que são as almas. Lembra de Judas? Quando Judas fala lá no comecinho da sua não vou nem chamar de carta, tem um bilhetinho, né? Ele começa a escrever e fala, não, o que eu queria mesmo era falar sobre a nossa salvação em comum. Mas tem uma turma aí que está pervertendo o Evangelho e nós temos que batalhar. Então eu preciso falar com vocês sobre essa batalha, sobre diligenciar nessa batalha da fé. Então o nosso alvo principal, irmãos, são as almas. São a gente levar almas ao conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Alguém disse certa vez que tem duas coisas que nós fomos deixados para fazer aqui, ou o contrário, ele diz que tem duas coisas que nós não vamos poder fazer no céu. E qual delas que nós fomos deixados aqui para fazer? Por exemplo, nós não vamos poder no céu pecar. Podemos pecar no céu? Não. Não. E nem evangelizar, porque todo mundo lá vai ser salvo. O que dessas duas nós fomos deixados para fazer aqui? Pecar ou evangelizar? Entendeu? Então esse é o nosso foco. Então, pensando no nosso tempo que nós estamos aqui, pensando nessa batalha espiritual que nós estamos tendo, eu pensei em trazer para os irmãos ensinamentos, ingredientes de 4 batalhas bíblicas do Velho Testamento, para que a gente pudesse aprender alguma coisa, tirar informações dessas batalhas, para ver como deve ser a nossa atuação aqui no tempo que Deus nos dá aqui. Então nós vamos começar hoje, a primeira mensagem vai ser sobre Elias e os profetas de Baal. Vocês conhecem bem a história. O ponto principal que eu quero conversar com vocês hoje sobre isso é o ponto de partida para essa nossa batalha espiritual. Porque o que nós queremos no final das contas é o quê? Vencer. Como é que Deus vai nos dar essa vitória? E nesse trecho de 1 Reis 18, nós vamos ver algumas bases ou alicerces ou pontos de partida para a gente poder conquistar essa vitória. Hoje à noite nós vamos falar na segunda mensagem sobre Moisés ou Josué contra os amalequitas. Lembra dessa história? Lá em Êxodo 17, que fala a respeito da vitória de Josué contra aquele povo que não era temente a Deus. E ali nós vamos ver algumas atitudes que nós devemos ter, ingredientes ou elementos que nos conduzem à vitória. Sem eles nós não vamos conseguir vencer.
estão mostradas nessa batalha. Amanhã à noite, é isso? Nós vamos falar sobre uma outra batalha. Você lembra da cidade de Ai? Ai, né? Lembra da cidade de Ai? Aquela na sequência da batalha de Josué contra Jericó? Ali foi uma derrota do povo. Mas Deus, você viu como aconteceu, não deixou o povo na derrota. Então, nós vamos conversar amanhã sobre o impulso de Deus, a força que Ele nos dá, o empurrão muitas vezes de Deus para nós, mesmo quando nós estamos errando, mesmo quando a gente erra na nossa batalha. Ou você não erra? Você erra também não? Ou só eu que erro? Não, a gente erra, não erra? Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso amanhã. E nós vamos fechar no sábado de manhã falando a respeito talvez da batalha mais conhecida do Velho Testamento, né? Davi contra Golias, que é a nossa visão. Nós vamos ver que Davi tinha uma visão do objetivo de Deus para as coisas que nós precisamos ter. E se nós tivermos essa visão correta, focalizarmos direito no nosso objetivo, nós vamos alcançar essa vitória que Deus vai nos dar. Mas se a gente não tiver o foco colocado na coisa certa, nós podemos perder. Então, eu pensei em fazer com vocês uma sequência de pensamento. Eu espero que você consiga me acompanhar, ou que eu consiga me fazer claro para os irmãos, para que a gente possa sair daqui animados mesmo, animados em levar o Evangelho para as pessoas. Eu espero não desapontar aqueles que estão pensando que eu vou trazer aqui lições novas, ou coisas, ou novidades, ou aprofundamento teológico muito grande. Eu não sou um cara assim, sabe? Lá no Sul eu sou conhecido como um cara prático. Eu não sou muito da academia, não. Sou mais de botar a mão na massa. Então, eu espero que eu consiga trazer isso para você hoje, para que a gente possa sair daqui animado. Talvez eu não vou contar nenhuma novidade para você, mas a gente vai sair daqui mais animado para fazer aquilo que a gente sabe que a gente tem que fazer. Tá bom? Tá bom assim, não? Não dá, eu acho que nem dá tempo de trocar de pregador agora, né? Ou dá? Não? Então você não tem como desagar, nós vamos ter que me engolir, né? Tá certo? Muito bem, irmãos. Então, vamos para 1 Reis capítulo 18? Abra sua Bíblia lá em 1 Reis capítulo 18. E nós vamos tentar conversar um pouquinho a respeito dessa batalha que houve aqui entre Elias e os profetas de Baal. Você se lembra dessa história, né? Lembra direitinho ou quer que a gente leia a história? Precisa não? Podemos ganhar um pouquinho de tempo? Você lembra bem da história? Estava lá Elias na condição de profeta. Ele achava que ele era o único, né? Profeta de Deus que tinha restado. Depois a gente descobre que tinha muitos outros ainda escondidos. Mas ele achava que ele era o único contra 450 profetas de Baal. Ele estava numa situação em que eu acho que muitos de nós também passamos. Nós temos, eu acho que 3 fatores em comum com Elias nessa situação. Elias, ele queria que o povo retornasse para Deus. O povo estava se perdendo. O povo de Israel estava seguindo os Baalins, estava seguindo outros deuses. E a intenção dele com esse milagre que ele queria que acontecesse era de trazer o povo de volta para Deus. Quer ver? Dá uma olhada no capítulo 18, no versículo 21. Olha o que diz ali. Vamos ler desde o versículo 20, diz assim, 1 Reis 18, versículo 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. O que ele está querendo aqui é falar: gente, vocês estão indecisos.
Quem é o Deus de vocês, afinal de contas? Vem aqui que eu quero mostrar para vocês quem é o Deus de verdade. E é isso, inclusive, que ele pede no versículo 37, quando ele faz a oração, e nós vamos nos referir a ela daqui a pouco. Dá uma olhada ali no versículo 37, ele diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. O que ele queria é que o povo visse, enxergasse o Deus verdadeiro. Não é isso que a gente está querendo? Não é isso que você faz quando você está levando o Evangelho para alguém? Quando as pessoas chegam para você e começam a falar de outros deuses ou de outros ídolos que as pessoas têm, você não quer que as pessoas enxerguem de verdade Deus? Era isso que Elias estava querendo. Outra coisa, ele se sentia sozinho. Olha o versículo 22. Ele diz: então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Ele achava que ele estava sozinho, ele estava se sentindo só, até desamparado, diante da multidão que estava contra ele. Você se sente assim de vez em quando? Parece que tudo está concorrendo para que as pessoas se afastem de Deus, para que as pessoas negligenciem Deus. Tudo aquilo que você fala para as pessoas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. As pessoas não têm a consciência de Deus e parece que não querem ter essa consciência de Deus. Parece que a gente está sozinho, parece que a gente está batendo em ferro frio. Quando você fala de Cristo para as pessoas não se convertem, não recebem. Nós estamos lutando contra a multidão. E parece que o que a gente precisa é a mesma coisa que Elias precisava: um milagre. Quantos aqui já pediram milagres para Deus? E, irmão, não estou falando da chuva, não, né? E também seria um bom milagre, né? Mas um milagre mesmo. Sabe aquela pessoa dura que está com o coração endurecido para com o Senhor? Parece que a gente pede para Deus um milagre de verdade para quebrar o coração dessas pessoas. Então nós estamos na mesma situação de Elias, querendo que o povo se volte para Deus, lutando contra uma multidão e esperando, querendo os milagres de Deus. Agora, minha pergunta para você é a seguinte: você tem o mesmo objetivo que Elias tinha? Por exemplo, o que é que você queria diante de uma multidão que prova você para saber se o seu Deus é que realmente é o Salvador? O que é que você quer? Que resultado que você deseja? Está comigo? Vidas salvas, a vitória sobre essa batalha. O que nós queremos é ganhar a vitória. Nós queremos que as pessoas aceitem Cristo como Salvador e que o mal perca. E que o mal seja desmoralizado. E que todas as pessoas que estão tentando tirar o foco de Deus sejam desacreditadas. O que a gente quer é que as pessoas acreditem na gente. Por quê? Porque nós temos a verdade. É isso mesmo? É isso que a gente quer? Então, nós estamos na mesma situação aqui de Elias. Elias precisava desse milagre. Ele pediu esse feito miraculoso para Deus. E quando ele pede, e quando a gente pede coisas miraculosas para Deus, a gente espera de Deus uma resposta. Você sabe, você já ensinou isso. Deus pode dar 3 tipos de resposta para a gente quando a gente pede alguma coisa para Ele. Quais são os 3 tipos? Você já ensinou isso bastante, não foi? Mas quando você faz um pedido desse, que tipo de resposta você está esperando? Tem certeza? Não, é claro. Peraí, o que eu quero é que Deus me responda da maneira correta. Mas Deus, Ele é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe das consequências das respostas que Ele vai dar para a gente. Mas mesmo assim, a gente confiando em Deus, a gente espera o sim das respostas de oração. A gente sempre espera que Deus nos dê aquilo que a gente está pedindo. Então, vamos tentar fazer a mesma coisa aqui que Elias, porque quando Elias pediu, qual foi a resposta? Foi ou não foi? E de uma forma
maravilhosa. Você lembra do que aconteceu? Ele fez com que os profetas de Baal fizessem aquele altarzinho, colocassem o cordeiro ali no altar, e até o meio-dia fez com que eles ficassem rodando em volta do altar, pedindo para que Baal mandasse fogo do céu e consumisse o cordeiro. Baal fez isso? Não fez. Por quê? Porque não existe. Como é que você vai pedir alguma coisa para alguém que não existe? E aí Elias fez toda aquela situação que você já conhece, montou o altar com as 12 pedras, colocou o cordeiro em cima já picado, né? Mandou encherem d'água, né? Duvido que era água salobra, né? Era água mesmo, colocaram bastante água ali, não tinha nada para mostrar para o povo que não tinha jeito nenhum de qualquer foguinho sair dali do meio, qualquer truque. E Deus respondeu de uma forma maravilhosa, mandando fogo do céu e consumindo tudo. Consumiu o altar, consumiu a oferta, a água, queimou o rego em volta, foi tudo, consumiu tudo. Ninguém teve a mínima dúvida de quem era o Deus de verdade. Já aconteceu isso com você? De você falar do Evangelho para uma pessoa e a pessoa ficar tão maravilhada, mas tão maravilhada que ela gritar que você está certo? Que ela não ter dúvida nenhuma de que você realmente, aquilo que você falou, realmente é verdade? Logo de cara. Quantos aqui já tiveram uma experiência dessa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em quantos? Em 100? Gente, nós precisamos de milagres. Nós precisamos de milagres. Talvez a gente não esteja com o foco certo para receber de Deus esses milagres. Talvez a gente esteja falhando em alguma coisa. Então o que eu quero passar para vocês agora é justamente isso. Alguns elementos que estão aqui, que Elias nos ensina na sua oração, que vão fazer com que a gente entenda melhor qual vai ser a resposta sim de Deus. A gente verificar se aquilo que a gente está fazendo ou aquilo que a gente está colocando realmente vai trazer o sim de Deus para mais perto de nós. Porque, no mínimo, se a gente não, cumprindo aquilo que Elias está colocando aqui, se a gente não receber o sim de Deus por causa da soberania dele, e ele pode querer não dar para a gente, e ele tem todo o poder para isso, toda a autoridade para isso, mas no mínimo, nós não vamos atrapalhar o sim de Deus. Entendeu? Nós não vamos fazer alguma coisa que atrapalhe Deus de nos dar o sim, de nos dar essa vitória sobre essa batalha. E quantos de nós estamos simplesmente perdendo batalhas? Simplesmente perdendo. Eu não sei, eu não conheço o contexto de vocês aqui, mas lá no sul nós estamos perdendo vários pastores. Gente boa, rapaz, gente que são bons pregadores, bons evangelistas, mas que estão se perdendo, simplesmente se perdendo, ou atrás de pecado, ou atrás de desânimo, ou atrás de doenças emocionais, se perdendo, deixando de produzir, deixando de ser usado por Deus, simplesmente porque não presta atenção em algumas coisas que são básicas. Então hoje eu quero falar com você sobre essa base, tá? Nós queremos vitória, não queremos? Queremos o sim de Deus, não queremos? Temos que ter alguma base. Onde nós vamos colocar o nosso pé, firmar o nosso pé de verdade, para que Deus possa responder isso para nós. Isso está na oração que Elias fez. Dá uma olhada na oração dele, no versículo 36. Depois que tudo estava preparado, que a água já tinha sido colocada em cima do altar, dá uma olhada lá no versículo 35, a água até escorria pelo rego. No versículo 36 ele fala assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder
nessa oração. Elias fez alguns pedidos aqui. Vamos dissecar um pouquinho essa oração para ver o que ele estava querendo, qual era a base para que ele pudesse realmente receber essa resposta positiva. A primeira coisa que ele falou aqui na oração foi assim: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. A primeira coisa que a gente precisa ter certeza que está acontecendo para que a resposta de Deus para nós seja um sim, é que Deus precisa ser reconhecido como o autor de tudo aquilo que a gente faz. Tudo aquilo que a gente faz, as pessoas têm que olhar para a gente e reconhecer quem? Deus. Você pode falar assim: pastor, isso é óbvio. Isso é como tudo aquilo que a gente faz, é Deus que está sendo reconhecido. Não é bem assim. E você sabe que não é. Quantos pastores, pregadores, hoje em dia, estão fazendo as coisas para eles mesmos aparecerem? E eu não preciso falar de pessoas como Silas Malafaia ou desses grandes pregadores por aí, não. Estou falando do nosso meio, entre nós. Quantas vezes nós não fazemos alguma coisa e a gente quer que as pessoas cheguem para nós depois e parabéns, pastor, hoje foi uma ótima mensagem hoje. Nossa, como desceu fogo do céu mesmo hoje, né? A gente quer muitas vezes reconhecimento para nós. E a gente vê isso na palavra de Deus em muitas vezes. Lembra de Davi fazendo censo? E Deus mandou depois toda aquela punição em cima dele. O que ele queria com aquele censo? Reconhecimento. Ele queria ver o quanto ele tinha trazido Israel para o benefício. E Davi era um cara ruim? A gente pode falar que era um cara desprezado? Um cara desprezível, vamos dizer assim? Não. Homem segundo o coração de Deus. Lembra de Diótrefes? Quem era Diótrefes? Lá em 3 João. No bilhetinho. Hã? Ele queria a primazia. Ele queria o quê? A primazia. Mas quem era o cara? Ali não diz especificamente na carta, mas provavelmente a gente sabe que ele era quem? Um pastor, um cara que estava ali na frente da igreja. Um líder religioso. Líder do povo ali. Tanto é que João vira para Gaio e fala: cuidado com esse cara. Ele está em proeminência, ele quer manter a proeminência nas mãos deles. E a gente pode ver isso em vários outros sentidos na Bíblia, outras pessoas tentando puxar, vamos dizer assim, a primazia para si, tentando colocar o seu nome, muitas vezes acima do nome de Deus. Não, gente, nós temos que mostrar para o povo que é Deus quem está fazendo tudo. É Deus quem está na frente do nosso trabalho. É Deus quem faz ou deixa de fazer aquilo. É Ele quem dá o fruto daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Esse aqui é uma grande vantagem da gente trabalhar para Deus. Porque é Ele quem controla o fruto. É Ele quem controla a produção. Quantas almas você ganhou para Cristo esse mês? Quantas almas você ganhou para Cristo no ano de 2012? Quem controla isso? Quem controla? Deus controla. Se você estiver fazendo a sua parte, se você não estiver sendo negligente, o fruto vem de Deus. Você já sabia que a gente não foi... a ordem para nós não é de ganhar almas. Você já sabia disso, né? A nossa ordem não é para converter ninguém. A nossa ordem é para quê? Pregar. Mas quem é que converte? O Espírito Santo. É Ele quem faz essa parte. Essa que é a grande bênção da gente trabalhar para Deus. Então, Deus precisa ser reconhecido como o autor de tudo aquilo que a gente faz. As pessoas, quando veem a nossa atuação como pastores na igreja, no aconselhamento, na distribuição de folhetos, ou em qualquer atividade que é feita na igreja, seja reunião de senhoras, reunião de homens, de jovens, qualquer atividade, Deus precisa ser reconhecido como o autor daquela obra. E não as pessoas que estão na liderança. E não qualquer outra coisa. Nós precisamos mostrar que Deus existe de verdade. Ele não é uma figura feito Baal. Ele não é uma figura de pedra colocada num crucifixo pendurado na parede. Ele é um Deus verdadeiro. Muitos hoje vivem como se Deus não existisse.
Muitos hoje vivem como se Deus fosse uma coisa muito distante de atingir. Nós precisamos mostrar que não só Ele existe, mas que Ele atua no mundo hoje. Tanto é que quando Elias pediu o fogo veio. Deus atua no nosso meio ou não atua? Como? Como é que Ele está presente no nosso meio? É isso que você tem que mostrar. Você tem que mostrar para as pessoas que Deus está atuante na vida. Quantas vezes acontece alguma tragédia, ou você já deve ter lidado com tragédias pessoais de membros da sua igreja, ou de parentes, mortes, ou coisas parecidas com isso, violência, e aí alguém chega para você e fala: tá vendo? Deus não fez nada. Cadê Deus? O que você vai responder? Você está preparado para responder? Está preparado para mostrar para essas pessoas que Deus está atuando? Você está sintonizado, você está tão sintonizado com Deus na sua vida pessoal, que você, apesar daquela situação difícil, horrível, violenta, você consegue enxergar a mão de Deus para poder mostrar para as pessoas onde Deus está atuando? Você consegue fazer isso? Ou você também fica perdido? Pastor, estou perguntando para você. Você também fica perdido? Você não consegue ver Deus? Talvez é porque o seu foco não esteja realmente em Deus. A sua obra está baseada na sua força, naquilo que você faz, nos seus dons, nos seus talentos, em vez de mostrar Deus na sua obra. Nós também devemos mostrar que só Ele tem poder para responder às nossas orações. Não é o Padre Cício que responde às orações. Não é Nossa Senhora disso ou Nossa Senhora daquilo. Não são os médicos que dão a solução para os problemas. Não é o dinheiro, não é a força própria. Não são as rezas, simpatias, loterias ou Silvio Santos que faz com que as pessoas melhorem. É Deus. É Deus quem controla tudo. Nós não podemos confiar em qualquer Baal que tem por aí, não. E nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Você está pronto para mostrar que Deus é a fonte do bem? Lembra de Tiago 17? Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem da onde? Lá do alto. É Deus a fonte de todo o poder. E nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Em tudo aquilo que a gente fizer. Todas as pessoas que olharem para a gente têm que ver Deus fazendo alguma coisa. Tem que ver Deus atuando nas nossas vidas. É isso que Elias quis aqui. Ele começa a sua oração falando isso. Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Essa é a base. Tá bom? É a primeira parte da nossa base aqui. O segundo aspecto, ele continua falando aqui, ó. Ele diz: fique sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Opa! Ai. Quem aqui é servo de Deus? Levanta sua mão. Você vai levantar, eu sei que você vai levantar. Vai dizer que não é? Não é mesmo? Você é servo de Deus? Claro, óbvio. E isso é muito bom. Mas realmente nós estamos atuando como servos de verdade. Entendeu? O servo é aquele que serve. Você é aquele que realmente está servindo? Ou é aquele que está sendo servido? Porque nós temos uma, eu não vou dizer tendência, mas é uma, vamos dizer assim, naturalidade em a gente sendo líderes, nós nos colocarmos acima das pessoas. E muitas vezes as próprias pessoas fazem isso conosco. Eu passei por uma experiência agora no final do ano, porque eu gosto de estar sempre, nós fazemos um jantar lá na igreja de fim de ano, né? Alguns de vocês também fazem, né? Um jantar assim de fim de ano na igreja, e uma das irmãs queria pegar uma mesa, que a gente tem poucas mesas, o nosso auditório é pequeno, e reservar para o pastor. Eu não sei se a sua igreja faz isso, né? Aí ela colocou lá, fez um papelzinho escrito reservado para o pastor e para a família, né? Então, o que ela queria? Gente, é um amor aquela irmã, viu? Ela é mesmo, de verdade, ela tem um amor muito grande por mim, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelo meu sogro, que está lá também na nossa igreja agora. Ela tem uma paixão muito grande pela gente, no sentido bom da palavra, né? E ela queria que a gente ficasse muito confortável, que a gente ficasse ali no meio. Mas para a gente ficar ali sentadinho, o
que ia ter que acontecer? Outras pessoas iam ter que ficar de pé. Então eu fui lá e arranquei a plaquinha de reservado. A gente não precisa ser melhor do que ninguém. Se a gente está na posição de servo, nós temos que fazer o quê? Servir. Nós temos que estar junto com o povo. Você é alguém que está junto com o seu povo? Servo mesmo. Nós estamos tendo problemas numa igreja lá em Curitiba, porque o pastor começou a dizer para as pessoas que ele não podia ter amizade com os membros da igreja. O pastor, sabe como é que é? Eu sou pastor, como é que eu vou ter amizade com membros da igreja? Está entendendo? Agora me diga se essa igreja está indo para frente ou está indo para trás. Certíssimo, né? Você está entendendo? Não, nós somos servos. Nós somos servos. E para ser, nós somos servos de quem? De Deus, certo? Elias fala aqui que eu sou o teu servo. Mas como é que a gente serve Deus de verdade? Servindo as pessoas. Servindo aqueles que Deus coloca para mim da gente. Lembra dos 2 grandes mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós não podemos dissociar esses 2 mandamentos. O amor é tanto vertical quanto horizontal. E uma coisa que eu tenho procurado deixar bem claro para os membros da nossa igreja: amor bíblico não tem absolutamente nada a ver com sentimento. Amor bíblico não é sentimento. Amor bíblico é atitude. Eu não preciso sentir nada por você para amar você. Sabe aquela coisa de você estar andando na calçada, de repente você vê uma velhinha, uma idosa caindo e derrubando as sacolas do supermercado no chão? O que é que você faz? O que você deve fazer? O quê? Larga o que você tem na mão, vai lá, levanta ela, ajuda ela, pega a sacolinha, coloca na mãozinha dela de novo e vai com Deus, minha senhora. Você não vai fazer isso? Faz assim com a cabeça, eu vou fazer. Faz assim. Você vai fazer isso, não vai? O que é que você sente por essa senhora? Como é que é o nome dela? Que tipo de amor você tem por ela? Sentimento, eu estou querendo dizer. Nada. Você não sente nada. Não é sua mãe, não é sua irmã, não é sua avó, não é ninguém. Mas você foi lá e teve uma atitude de amor. Está entendendo? É isso que nós devemos ser. Quando nós estamos falando de servos, as pessoas precisam olhar para a gente e falar: esse cabra é um servo de Deus. Essa pessoa é uma serva de Deus. Elias queria deixar isso muito bem claro. E isso implica em 2 coisas, tem 2 aspectos. O fato de nós sermos servos. Uma de credencial e outra funcional. A credencial é: nós somos de Deus. Quando as pessoas olham para a gente, elas têm que diferenciar o servo de Deus do servo de qualquer outra coisa. Essa é a nossa credencial. Como se a gente tivesse uma placa escrita na testa, um crachazinho do lado, escrevendo: sou de Deus. As pessoas precisam olhar para a gente e nos ver como representantes de Deus na Terra. Isso é certo? Claro, tem que ser assim. Essa é a nossa responsabilidade. Afinal de contas, nós fomos enviados por Ele. Não foi Ele que falou: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí vocês vão ser minhas? Você é testemunha de Deus. A credencial vem com o Espírito Santo que mora dentro de você. As pessoas precisam olhar para você e ver Deus em você. Essa é uma responsabilidade. Uma responsabilidade muito grande que Deus coloca sobre nós. E o outro aspecto é funcional. Nós somos servos não porque nós temos poder em nós, mas é porque Deus nos dá as condições de sermos seus servos. Tudo aquilo que a gente faz é através do poder que Deus coloca na vida da gente. E isso deve provocar na gente muita humildade. Viu? Quer ver? Dá uma olhada em Mateus capítulo 5. Lembra das bem-aventuranças? Olha Mateus capítulo 5, versículo 16. Eu acho muito interessante esse versículo aqui, quando Jesus fala que nós somos luz no mundo. Olha Mateus capítulo 5, versículo 16.
Lembra, desde o 14 ele está falando: vós sois a luz do mundo, não pode se esconder a cidade edificada sobre o monte e tal. Aí ele chega no versículo 16 e ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para quê? Para que vejam as vossas boas obras, ou seja, nós estamos fazendo aquilo que Deus nos manda, estamos cumprindo o seu objetivo, estamos fazendo coisas boas para as pessoas estão olhando para a gente e veem o bem que a gente faz, e quando elas veem o bem, o que acontece? Glorifiquem a quem? A você. Não, glorifiquem ao Pai que está no céu. As pessoas vão bater o olho em você e ver quem? Deus. Entendeu? Nós, servos, temos que agir dessa forma. Esse é o jeito funcional das coisas acontecerem. Depois você dá uma olhada em João 17, 22, 23, onde ele fala dessa unidade, para que o mundo saiba que vocês me conhecem. 1 Pedro 2 e 12, ele fala especificamente disso. Tudo aquilo que a gente fizer é para as pessoas olharem para a gente e verem Deus. Nós somos servos de Deus. Então, ele começa a oração dele falando: olha, uma coisa importante, que seja sabido que o Senhor é quem faz as coisas. Segundo, quando as pessoas olharem para mim, elas vão ver que eu sou o quê? Seu servo. Terceiro, olha o versículo de 36 de novo, volta lá para 1 Reis 18. Ele diz assim: e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Qual é a terceira base? Se as pessoas precisam enxergar, nós precisamos deixar bem claro que a obra é de Deus e que nós somos servos de Deus. Qual é a terceira base? Segundo a sua palavra, eu fiz todas essas coisas. Realmente aqui, a gente pode colocar a palavra de Deus, porque está fazendo referência à palavra de Deus falada, mas você tem que lembrar que Elias não tinha nem a Bíblia na mão dele naqueles dias. Nós temos, graças a Deus, né? É a ordem de Deus. Sabe qual é a terceira base aqui? Obediência. Obediência. As pessoas, para que a gente possa ter vitória e as pessoas realmente enxergarem Deus, elas precisam ver que nós estamos fazendo aquilo que Deus manda a gente fazer. É segundo a palavra dele que eu estou fazendo tudo aquilo que eu faço. Não é por minha vontade, não é porque eu inventei essa história de plano de salvação, não. Esse negócio de Jesus ter morrido, derramado sangue, o sangue pagar pecado, né? Sabe esse negócio de sangue, cobrir pecado, fazer, a gente fala de sangue, o pessoal fica assim, né? Não, mas não fomos nós que inventamos isso, não. Quem que inventou isso? Quem que fez esse plano? Foi Deus. O que eu estou mostrando para você, meu amigo, minha amiga, segundo quando você está falando, é aquilo que Deus está me mandando falar. Tudo isso que eu estou falando para você vem de Deus. Eu estou obedecendo a Deus quando eu estou levando o Evangelho para você, quando eu estou falando para você que eu não faço isso ou não faço aquilo. Quando isso aqui que todo mundo faz eu não faço, ou aquilo que as pessoas não fazem, eu estou lá fazendo, como ir na igreja, dar o meu dízimo, sendo fiel nisso, deixando a minha vida para ir trabalhar lá no meio dos índios. Alguém já chegou para você e falou: que bobagem que você está fazendo, rapaz, para com isso. Não é assim? Mas nós estamos obedecendo quem? Deus. Eu vou falar um negócio para vocês que até, em certo sentido, é um pedido de oração. Algumas pessoas se espantam quando eu falo isso. Eu sou pastor há mais de 20 anos. Aceitei Cristo em 76. Alguns de vocês nem tinham nascido ainda, né? Vários de vocês não tinham nascido ainda. Alguns já tinham nascido faz tempo. Está entendido, né? Mas eu vou falar até como pedido de oração. Meus pais não aceitaram Cristo até hoje. Ninguém da minha família. Apesar, eu tenho dois irmãos, um irmão e uma irmã mais novos. E os dois chegaram a fazer decisões quando adolescentes, né? As jovens. Mas não sei se foram decisões verdadeiras. Ninguém na minha família aceitou Cristo como Salvador. Na minha família imediata aceitaram Cristo como Salvador. Esse Natal eu até fui para lá. Fui passar o Natal com a minha mãe. Minha mãe já estava debilitada, já tem uma idade avançada.
ela tem várias doenças e ela não tá ficando cada vez mais fraquinha. Aí minha irmã me ligou, vem passar o Natal com a gente sempre faz Natal na igreja, né? E como tinha um feriado dessa vez, eu falei com os diáconos, falei, tomem conta aí que eu vou lá passar o Natal com a minha mãe. Porque eu quero falar de Cristo para ela. Quero falar de Cristo para a minha família. Rapaz, você precisa ver a dificuldade que foi. Quando estava lá a ceia de Natal, 24 para 25, né? E aí o pessoal, vamos comer. Então eu já fui rapidinho para a mesa, já tinha deixado minha Bíblia ali do lado. Falei, gente, antes da gente começar a comer, deixa eu vamos relembrar um pouquinho do aniversariante. Quando a minha mãe viu eu pegando a Bíblia e falando isso, ela virou para mim e falou assim, curto e rápido. Mas aí eu fiquei macho. Falei, peraí, gente. Aí tinha uma cunhada minha que começou a fazer gozação coisas dessa natureza. Eu falei, peraí, gente. Eu não estou falando isso à toa. Vocês sabem de quem é essa comemoração hoje? E comecei a falar. Vocês sabem por que o mundo está tão mal, está tão violento hoje? Justamente por causa de atitudes como essa que a gente está tendo aqui em casa hoje. Deixa Deus para o lado de fora. Deixa o aniversariante fora do Natal, da festa de aniversário. Peguei a Bíblia em Lucas 2, preguei para eles. Foi rápido, né? Não foi uma mensagem de meia hora. Tem que obedecer a mãe, né? Tem que obedecer. Pode deixar de obedecer. Mas eu não deixei de falar, não. Gente, nós temos uma ordem para cumprir. Nós temos uma ordem para levar. Se a gente quer a vitória, a gente tem que ser ousado. Quantos aqui tomariam a mesma atitude que Elias tomou? De pedir para Deus mandar fogo do céu. Você teria essa coragem? Eu não sei se eu teria essa coragem. Eu acho que não. Mas aquilo que eu sou capaz de fazer, eu vou fazer. Segundo aquela ordem que Deus me deu para cumprir. Nós não podemos ter medo de cumprir. As pessoas precisam saber que nós estamos seguindo ordens. Nós somos um exército. E esse exército precisa vencer. E o único jeito desse exército vencer é cumprindo as ordens do general. E as ordens são legais, são boas, são para benefício das pessoas. E quando a gente cumpre de verdade a ordem de Deus, os frutos vêm. Eu não sei ainda, vocês vão me ajudar a orar, né? O que vai acontecer com a minha família? Não sei se vão aceitar Cristo ou não, algum dia. Mas eu não vou descansar até que isso aconteça. Fale, meu irmão. Minha mãe se converteu um dia antes de morrer. Eu pregando para ela. Obrigado. Essa é a esperança que eu tenho. Eu espero poder estar no leito de dor da minha mãe também, né? Para poder falar para ela nos últimos momentos. Essa é a verdade que a gente tem. Deus quer a salvação das pessoas. Deus quer que todos sejam salvos. E Ele vai, de uma forma ou de outra, mostrar isso. Só se a pessoa não quiser mesmo, ela vai recusar. Só se ela não quiser. Então, irmãos, olha, nós precisamos ser conhecidos como servos, precisamos que as pessoas reconheçam Deus como autor de tudo que a gente faz, mas eles precisam saber que nós estamos cumprindo ordens. E quando a gente tiver uma ordem para cumprir, quando você souber dessa ordem que você tem que cumprir, cumpra. Cumpra. Não faça corpo mole. A gente tem muito filho de Deus, muitos pastores que receberam treinamento, que têm muito potencial fazendo corpo mole. Fazendo corpo mole. Alguém me perguntou ontem sobre os trabalhos que a gente tem no Paraná, né, lá em Curitiba. E eu vou dizer para vocês, nós temos menos trabalhos no Paraná inteiro do que às vezes vocês têm em um dos bairros de Natal aqui. Nós temos 20 e poucos trabalhos no Paraná todo. E eu tenho visto pastores treinados no seminário se concentrando em igrejas. Tem uma igreja lá que tem 4 pastores. E nem está crescendo, sabe? Sabe o pastor que simplesmente se queima, sabe? Vai lá, ficar lá naquela igreja. O que está fazendo aqui, meu amigo? Vai trabalhar, vai pregar o evangelho, vai levar o evangelho para outras pessoas.
Nos últimos 6 anos, em vez de aumentarem os trabalhos na região de Curitiba, 4 fecharam. Culpa de quem? De Deus? Não. Não é de Deus. Somos nós que não estamos cumprindo as ordens de Deus. Porque Deus, o que Ele quer é expansão. Ele não quer que a gente perca. Ele quer que a gente ganhe. Ele quer que almas cheguem ao conhecimento do Senhor. Isso não vai acontecer só se nós falharmos. A gente quer vitória? Então a gente precisa dessas bases. As pessoas precisam ver Deus no nosso trabalho. As pessoas precisam ver a gente como servos de Deus. As pessoas precisam ver que nós estamos cumprindo as ordens de Deus. E para fechar essa coisa, o versículo 37, ele fala assim: respondeu-me o Senhor, responde-me, Senhor, no final da oração. 1 Reis 18:37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Por que ele usa essa palavra retroceder? Porque lembra do versículo 21, Israel estava em dúvida, né? Quando ele falou: quem é Deus? Baal é Deus ou o Senhor é Deus? E o povo respondeu o quê? Olha lá no versículo 21. Nada. Não responderam nada. Ficaram morrendo de dúvida. E gente, o nosso povo tem dúvidas. É apresentado para as pessoas um monte de alternativas. Desde a salvação pela graça, que a gente tem apresentado, até mandingas, até esses pregadores televisivos agora, que falam de Jesus, colocam lá em cima: Jesus Cristo é o Senhor, mas só oferecem coisas materiais, trabalham a ganância das pessoas. Está sendo oferecido um monte de coisas para elas. O que a gente precisa fazer é que as pessoas voltem ao conhecimento positivo de Deus. As pessoas precisam entender que só Deus pode de verdade dar a resposta positiva para tudo aquilo que elas precisam. É só Deus quem pode, e só Deus, responder às nossas orações e dar aquilo que a gente precisa para continuar vivendo bem. As pessoas precisam enxergar isso. Nós precisamos trazer as pessoas do desvio que elas foram levadas para o conhecimento de Deus de verdade. Nosso pedido vai realmente ser atendido quando nós de verdade fizermos esse trabalho de aproximar as pessoas de Deus. Aproximar as pessoas de novo para o encontro de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Olha, gente, Elias pede para Deus um resultado miraculoso. Miraculoso. Quando ele faz essa oração, o resultado que ele esperava era um milagre de verdade. Sabe aqueles milagres de você ver, por exemplo, a minha mãe aceitando Cristo como Salvador? Tem que ser milagre, não pode ser outra coisa. Só por uma intervenção direta de Deus mesmo. Como você pode falar de vários parentes seus ou de pessoas com quem você tem falado de Cristo. O que a gente precisa é milagre. E para que a gente comece a vislumbrar esses milagres de Deus na vida da gente, a gente precisa basear a nossa fé em cima dessa oração de Elias aqui. Deus precisa ser conhecido como autor de tudo que a gente faz. Fugiu da minha mente. Isso. Nós precisamos ser reconhecidos como servos. A obra tem que ser uma obra de obediência ao Senhor e que aproxime as pessoas de Deus. Se a gente colocar os nossos pés sobre essas bases, nós vamos conseguir os milagres de Deus. Nós vamos fazer com que Deus esteja completamente livre para nos dar aquilo que Ele quiser. Ele só não vai dar se realmente não for a vontade dele fazer, mas nós não vamos atrapalhar. Nós vamos estar agindo da maneira que tem que agir. Está entendido? Então, essa tem que ser a nossa base. Eu espero que a gente possa realmente agir dessa forma, visando o
verdade, sermos usados pelo Senhor para cumprir esse teu objetivo. E pedimos, Pai, os milagres. Pedimos que o Senhor atue milagrosamente através do nosso trabalho. Que a gente possa enxergar, sem dúvida nenhuma, a tua atuação no nosso meio, agindo no coração das pessoas e fazendo com que elas retrocedam ao Senhor. Obrigado, Pai, por podermos sermos servos teus e podemos ter o privilégio de sermos usados para levar almas ao conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus.